aqui uma demonstração da utilização da boleta em conjunto com a régua de risco. Antes de começar, eu configurei a tela aqui de ordens para mostrar as ordens em tempo real. Aqui em ferramentas, ordens, posicionei a tela aqui corretamente. E agora, por exemplo, eu posso comprar mercado. Então, já aparece aqui a minha posição com a quantidade mínima desse ativo. Mas eu não consigo ver ela ainda no gráfico, então eu vou em propriedades do gráfico e vou ativar a visibilidade. Nessa ordem, ela apareceu aqui. Eu vou ativar também o BidAsk, para eu ver onde está o preço. E eu também vou ativar aqui o display do histórico de ordens. Então vai mostrar várias outras ordens aqui que eu executei agora há pouco nos testes. É o histórico das ordens de compras e vendas. Eu também posso mudar o tamanho aqui se eu quiser. Eu vou deixar aqui no tamanho 2. Eu vou fechar, acredito que aqui é isso. Então eu vou fechar essa parte e eu tenho aqui a minha ordem. Agora essa ordem não tem stop loss e take profit, eu posso criar isso na ordem, clicando nela, segurando e arrastando. Então aqui eu criei o meu take profit, aqui eu criei meu stop loss dessa compra. Eu também posso fazer mais compras aqui, vou comprar novamente a mercado, fiz mais uma compra. Como eu fiz duas compras, criou-se aqui no meio uma ordem, uma posição de preço médio entre essas duas ordens existentes. Eu vou comprar mais uma vez. Agora eu tenho 3 compras aqui na mesma região e um preço médio aqui no meio. Esse preço médio me ajuda para eu arrastar as ordens todas juntas quando eu quiser. Então, digamos que eu quero colocar o take profit de todos aqui em cima. Eu clico na minha ordem de preço médio e arrasto. E eu vou tendo a visualização de qual que vai ser o valor com o volume total. E quando eu soltar, as 3 ordens abertas vão ficar no mesmo ponto exato. E aqui eu consigo visualizar elas ainda assim. Elas não se sobrepõem, como acontece lá no MetaTrader, por exemplo. Então eu consigo pegar uma aqui individual, se eu quiser, e personalizar e digitar a posição dela. A mesma coisa para stop loss. Eu posso arrastar o stop de cada ordem independente, ou eu posso fazer isso junto, segurando na ordem de preço médio. Eu vou já visualizar qual que vai ser o valor de stop loss das ordens todas juntas. Então eu vou soltar aqui, por exemplo. As ordens ficam todas aqui no mesmo lugar. Agora eu posso agora cancelar essas ordens todas. Vou fechar tudo. Cancelar e zerar todas as operações para mostrar um pouco sobre a régua de risco. Para a régua aqui de risco, eu vou clicar aqui nessa ferramenta e eu vou dar um clique aqui no gráfico. E primeiro eu preciso desenhar onde que vai estar o meu stop. Então, digamos que eu vou comprar, então vou colocar meu stop aqui para baixo. E ele já calcula ali os valores ali do lado, de acordo com o lote que está configurado na boleta. Então, posso fazer essa estrutura aqui de operação. Quando eu clicar aqui para entrar, eu vou comprar. Vamos que eu desenhei aqui, o BidAsk que está lá em cima, é aproximado aqui. Eu vou comprar, mercado, comprei. Ele não colocou ordem de saída de stop e nem take profit, nem stop loss, porque eu não configurei isso. Então, essa é uma das utilidades dessa ferramenta para visualizar e abrir a ordem. Agora eu posso configurar aqui se eu quiser. Eu já sabia quando eu fiz a medição qual que era esse valor. Agora eu vou cancelar essa ordem e vou fazer num outro formato. Digamos agora que eu quero entrar aqui no ativo, na compra, e eu quero que o meu stop fique aqui nessa região aqui embaixo. E eu quero que o meu stop seja no valor de 50 dólares, por exemplo. E o alvo vai ficar, por exemplo, lá em cima. Eu já sei o valor do meu stop, mas eu não sei o lote que eu preciso usar. Então eu vou vir aqui em risco e eu vou colocar 50. Eu quero 50 dólares de stop e eu quero que o meu stop fique nessa região. Então automaticamente a ferramenta está calculando aqui o valor do stop de 49 dólares. Ela pega um valor muito aproximado, o mais próximo possível do valor pretendido. Então eu posicionei aqui, agora eu vou comprar a mercado e conforme eu altero aqui, o tamanho do risco, o lote aqui ele é alterado automaticamente, para que eu consiga ter aquele valor que eu quero de risco. Então, se eu colocar o stop mais curto, o lote vai ser maior. Se eu colocar o stop mais amplo, obviamente,
o stop, a quantidade de o lote vai diminuindo. Vou deixar aqui, eu vou executar uma compra a mercado. Ele comprou a mercado, posicionou minha ordem, referente aqui, claro, ao preço aqui de execução, posicionou minha ordem, o valor aqui é o que foi calculado, aproximadamente $50, e posicionou também a minha saída. Então essa é uma forma de utilizar a ferramenta aqui de risco. Sobre a configuração de lotes aqui para execução manual. Vou cancelar essa aqui, vou fechar essa posição aqui. A configuração de lotes. Tem alguns lotes padrão que dá para acessar facilmente. 1, 2, 3. Eu consigo aqui acessar. Isso aqui vem por padrão. Mas para cada ativo eu posso modificar. Então eu posso clicar aqui com o botão direito e alterar essas quantidades padrão para qualquer quantidade que eu quiser. E ele vai ficar salvo aqui para esse ativo. Então essa é a utilização aqui da boleta em conjunto com a régua de risco. Também posso definir um valor de stop loss e take profit para a execução da ordem. E esse aqui vai se aplicar até mesmo quando eu executar a ordem a mercado. Ele já vai colocar o take profit, stop loss de acordo com esse valor. Mas a ferramenta mais útil aqui nessa tela é realmente utilizar a régua de risco para calcular junto com o campo aqui de risco para conseguir calcular o tamanho da posição automaticamente. Então eu escolho onde que é a minha entrada, escolho onde que está meu stop e clico para entrar, e o lote aqui está calculado automaticamente, e também as ordens de saída, stop loss e take profit são setados aqui na posição no momento da abertura.